Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Há pouco tempo atrás eu estava numa livraria e eu resolvi comprar um livro pela capa. Pois é, pela primeira vez eu comprei um livro que eu não li a sinopse dele e eu simplesmente falei, nossa, que capa bonita, eu vou levar. E aí quando eu cheguei em casa, eu percebi que era um gênero literário totalmente diferente do que eu estava acostumada a ler. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui, como vocês já devem ter visto no título do vídeo qual é o livro, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre sair da sua zona de conforto da leitura. Então vamos lá! O livro é esse aqui, chama Ano 1, da Nora Roberts. Olha que capa maravilhosa! Eu achei esse livro muito lindo e ele é um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante até agora. E ele é um livro longo até, ele tem algumas frases com os desenhos diferentes, assim, mais escuros, né, que representam a escuridão. Afinal, esse livro aqui ele é uma distopia. Então, foi a primeira vez que eu li uma distopia, né, um livro do gênero. É uma ficção, pra quem não sabe, uma distopia é uma ficção. Mas eu vou explicar um pouco pra vocês o que é uma distopia. A distopia, assim, fazendo um breve resumo pra vocês, é uma sociedade imaginária que ela foi criada para ser controlada por meios extremos de opressão, fazendo com que a vida dos indivíduos se torne insuportável. Então, basicamente, é algo bastante obscuro, que é totalmente o contrário da utopia, que é uma sociedade imaginária mais perfeccionista, se é que vocês me entendem. Então, esse livro, ele é de uma distopia, é de um mundo pós-apocalíptico, após uma pandemia global que dizimou mais da metade da população mundial. Então, a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, e eu pensei assim, nossa, todo esse momento que a gente passou em 2020, agora em 2021 ainda tá continuando, e por coincidência eu peguei exatamente um livro que falava de uma pandemia global. A história é o seguinte, tudo começa numa noite de ano novo, que logo na virada do ano, essa pandemia começa a se alastrar pelo mundo, fazendo com que todo o sistema de leis e o governo entrem em colapso, dizima mais da metade da população mundial e tudo se torna uma loucura. Nesse momento, o mundo se torna algo que talvez a gente nem consiga imaginar que possa acontecer, né? Porque algumas pessoas elas vão passar a representar a salvação e outras pessoas vão passar a representar a morte. Então imaginem, tem milhares, bilhões de pessoas morrendo ao redor do mundo por uma doença muito, muito contagiosa e algumas pessoas são imunes e outras pessoas possuem poderes especiais, cada uma o seu. Só que sempre existe a luz e a escuridão. E algumas pessoas escolhem a escuridão porque elas já tinham aquela escuridão antes mesmo da pandemia e outras pessoas se perdem para a escuridão. Então, a morte, além da pandemia, se torna algo perigosíssimo por conta das pessoas, porque as pessoas se tornam perigosas. Então, todas aquelas pessoas que podem se salvar, que conseguiram se salvar e que possuem a luz dentro delas, ou mesmo não tendo a luz, mas que são imunes a tudo aquilo, elas precisam urgente mesmo encontrar lugares que sejam habitáveis, que elas possam estar protegidas, que isso é o mais importante nesse momento. Antes de eu continuar falando aqui um pouco pra vocês sobre o livro, eu quero mostrar pra vocês, né, eu já mostrei um pouco, mas o mais interessante é que ele faz parte das Crônicas da Escolhida. Ele é o primeiro livro, então é uma trilogia da Nora Roberts. Já tem o segundo livro que chama Sangue e Ossos e eu já estou lendo ele, inclusive, e vai lançar agora em fevereiro de 2021 o terceiro livro, então eu tô muito, muito ansiosa pra finalizar o segundo, né? Como eu já li esse, eu amei. Aí eu vou finalizar o segundo e depois eu vou ler o terceiro e eu espero um dia poder vir aqui e mostrar os três juntinhos pra vocês. A autora, ela foca em alguns personagens específicos, cada um com a sua história.
e todos eles são importantíssimos no decorrer do enredo do livro. Porém, todos eles, em algum momento do livro, eles se encontram e eles têm as suas devidas características que importam total na história. Uma observação importante: uma boa parte da história se passa em Nova York e nos arredores dela, claro, outras partes dos Estados Unidos, mas principalmente o início se dá em Nova York. Então, Lana e Max são um casal incrível que eles precisam sair de Nova York para uma vida melhor. Aí também tem o Chuck, a Arliss, a Fredinha. Assim, eu já vou deixar uma observação aqui. Eu não sei se eu tô falando os nomes deles certo, mas eu espero que vocês possam entender. O Chuck, ele é um nerd, que ele é muito inteligente e ele sabe tudo sobre tecnologia. A Arliss é uma jornalista que ela trabalha numa redação de jornal de Nova York. Ela não é aquela âncora tal que todo mundo pensa quando fala de jornalista, em livros, em filmes, mas ela consegue subir um pouco, ser promovida, sabe? E a Fredinha é uma estagiária desse mesmo local, então elas já se conhecem. Temos também a Rachel e o Jonah. A Rachel é uma médica que ela se vê perdida no meio desse momento terrível. O Jonah, ele é um paramédico e ele trabalha no mesmo hospital que a Rachel. E junto deles tem 3 bebês recém-nascidos e uma mãe desesperada para cuidar dos seus filhos. Então imaginem, um paramédico, uma médica e uma mãe com 3 bebês recém-nascidos no meio de uma pandemia, de um apocalipse. É uma loucura. Num ranking de 5 estrelas, eu dou 4,5. Uma nota de 4,5. Porque assim, apesar da leitura ter fluído super naturalmente comigo, e ter uma narrativa super leve, e você entrar legal na história dos personagens, eu senti que algumas partes assim da história faltaram uma certa explicação. Talvez eu possa não ter prestado muita atenção, mas no decorrer do livro, algumas coisas específicas que eu estava esperando alguma explicação eu não obtive. Mas é claro que, por ser o primeiro livro e ainda tem as continuações, de repente nos próximos livros todas essas dúvidas eu vou tirar. Então, só lendo pra mim saber. Mas de resto, ele é um livro perfeito. Os personagens são incríveis. A história foi totalmente bem desenvolvida. É uma distopia perfeita. A história, assim, ela é bem obscura. Então eu já deixo claro aqui pra vocês que se você quiser ler, tiver um estômago fraco e tal, e você tem uma imaginação bem aflorada, então talvez não seja tão recomendado pra você. Mas eu acho bacana quem nunca leu uma distopia, quem nunca leu um livro mais obscuro, que possa tentar, porque foi surreal eu sair da minha zona de conforto, entrar em algo bem mais obscuro do que eu costumava ler, porque apesar de eu já ter lido suspense, eu sempre lia romance, apesar de ter um drama, uns momentos mais tristes, momentos mais felizes. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de uma distopia, tanto de um gênero tão diferente do que eu estava lendo. E com certeza esse se tornou um dos meus livros favoritos, porque ele abriu as portas pra mim pra outro mundo. E depois que eu li esse livro, que foi inclusive o primeiro que eu finalizei em 2021, eu passei a ler muitos outros livros de outros gêneros, eu passei a me interessar em querer ler livros de horror, sabe? Livros mais pesados, entre aspas, né? Mas que possuem umas histórias bem interessantes também. Então eu acho que fica essa dica assim pra vocês. Se você tem medo de sair da sua zona de conforto, tente ler um livro. De repente comece com esse. Não é um livro tão difícil de ler, então eu acho que é um bom começo. E inclusive foi o primeiro livro da Nora Roberts que eu li. E eu gostei tanto da autora que eu fui pesquisar e vi que ela tem
muitos livros, então eu abri as portas para uma possibilidade enorme de uma nova autora. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e claro, os comentários estarão ativados para que vocês possam falar comigo um pouco mais sobre esse livro, se você já leu, se você tem interesse de ler e de repente você pode me indicar uma distopia que você ama. Ah, e se você quer me acompanhar diariamente, você pode me seguir lá no meu Instagram. Eu sempre tô atualizando lá, eu sempre posto bastante foto, bastante vídeos nos stories, então vocês conseguem ficar um pouco mais próximos de mim. Então, até mais e muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!